Nós vamos começar, então, com um prelúdio que o Pedro vai soltar agora para a gente se preparar para o nosso culto do orgulho, da luta, da festa, dessa fé plural e que assume as condições LGBT+, com muita alegria, com muita grandeza. Obrigado, Claudinha, sempre abrilhantando nossas celebrações. Queria começar, antes de passar a palavra para minha amiga Cristina Crisão, queria começar mostrando esse acróstico horizontal aqui. AIDS, a ira do Senhor. Esse é um acróstico de 2001, que foi divulgado em frente ao local que estava acontecendo o Miss Brasil Gay. Embaixo da ira do Senhor só tem textos da Bíblia.
geralmente Paulo e Levítico, é Paulo e Levítico, Paulo e Levítico, para falar que as mulheres trans de lá e todos os outros homossexuais, as pessoas homossexuais que estavam se dirigindo para aquela festa, todas estavam presas ao pecado e a AIDS era o maior sinônimo o efeito daquele pecado realizado por aquela comunidade. Então, os textos abaixo, todos vêm condenando e explicando isso, como se a AIDS fosse uma maldição realizada por Deus para o que hoje a gente chama de comunidade LGBT+. Exatamente isso nos leva a refletir sobre o país que mais mata trans e homossexuais no mundo, o Brasil, país que, por incrível que pareça, é o país com o maior número de adeptos a igrejas cristãs no mundo. Há uma relação entre isso, é claro. E a gente está aqui para desfazer a naturalização dessa relação e rever, ressignificar nossos passos, reinventar caminhos em meio aos quais essa aliança sórdida, violenta, brutal, assassina, não se torne mais lugar comum entre nós. Por isso eu chamei para abrir nossa celebração minha amiga Cristina Gouveia, uma grande amiga, uma irmã minha, que viveu na pele exatamente as marcas desse ódio religiosamente institucionalizado. Crisão, abra para a gente o culto. Bom dia, eu agradeço muito o convite do meu mestre Alexandre, meu irmão, meu amigo, que eu amo demais. Então, vamos lá. A minha história ela já está bem resolvida na minha cabeça, mas foi uma trajetória um pouco dura. Porque eu vivi um casamento de 15 anos com o pai da minha filha, e hoje, algum tempo atrás, eu aprendi a agradecer por essa relação, porque foi essa relação que me deu assim o melhor fruto da minha vida, que é a minha Vitória, que vocês já conhecem, que ela já cantou aqui na ICI, e ela é um presente para mim, que se o Gesiel ele não tivesse passado pela minha vida, a Vitória não existiria. Mas num dado momento da minha vida, eu me vi, naquele momento eu achava que eu estava num casamento fracassado. Hoje eu percebo que eu simplesmente estava num casamento que havia acabado, que ele foi bom até onde foi. E hoje eu tenho esse entendimento. Na época eu achava que eu tinha fracassado como mulher, como esposa. E a gente viveu um impasse muito grande de final de relação e dentro da mesma casa com uma criança, e eu sempre tentando fazer com que isso não atingisse a minha filha, que era tão pequena. Aí eu me encontrei com um amor, eu me deparei com um amor que foi bem arrebatador na minha vida, e no primeiro momento eu me assustei muito, porque esse amor era uma mulher. E eu não conseguia entender o porquê que eu estava sentindo essas coisas, né? Era uma coisa muito bonita que eu estava sentindo. Eu era metodista, eu era superintendente da escola dominical e eu era líder de uma parte do encontro de casais. E eu ainda era mãe, então era muita coisa na minha cabeça para eu administrar. A igreja, quando descobriu, né, os líderes da igreja, que eu fazia parte das reuniões, eles não tiveram coragem de me perguntar e nem de falar nada comigo a respeito, mas eles me colocaram como assunto de todas as células que tinham na igreja metodista. Então, eu era motivo de oração para todas as pessoas. E as pessoas me tratavam agora com um melindre muito grande, mas essa parte da célula eu só fui descobrir bem depois. Eu também era assessora de uma coordenadora da Metro de Duque de Caxias, e logo que ela descobriu que eu estava amando uma mulher, ela me transferiu para me tirou
coordenadoria e me mandou para uma escola dentro de uma comunidade. Eu confesso para vocês que foi um momento maravilhoso que eu vivi ali naquela comunidade, mas eu estava muito triste, porque eu sabia que eu estava saindo lá da coordenadoria porque eu tinha escolhido amar uma mulher. As pessoas não tinham coragem de falar, mas agiam a todo momento. Mas no meio desse turbilhão todo, eu estava recebendo amor. Era muita confusão na minha cabeça, mas o que eu recebia para mim era muito grande. E aí eu resolvi falar com a minha filha, ela ainda era uma criança, eu não sei se ela lembra disso, e ela me disse o seguinte, eu falei assim, eu estou amando outra pessoa. Ela ficou me olhando, né? Porque a gente estava morando na mesma casa, e o pai dela, mas a gente já estava separado de corpos. E aí ela ficou me olhando e eu disse que eu falei, se eu amasse uma mulher, e ela me disse uma frase que eu acho que ela nem entendeu muito bem essa frase na época, porque ela era muito criança. E ela disse assim, eu não preciso entender, eu preciso aceitar. Então isso ficou na minha mente, isso foi o que importava para mim, para eu reconhecer o que realmente eu queria. Mas ainda tinha um problema, eu trabalhava no Bennett, que era uma escola metodista. Então, eu tive que viver escondida durante muito tempo, e até que eu conheci o Alexandre. E eu queria muito falar para ele, mas eu não tinha coragem. Até que um dia a gente almoçou junto, e depois que eu fui para minha casa, eu comecei a falar com ele por mensagem, e eu contei para ele que eu era lésbica. E aí ele me aceitou tão bem, e ele me acalmou tanto, e logo em seguida, ele me levou para conhecer a Iri, e eu fui tão bem recebida. Num primeiro momento, eu me assustei com toda a filosofia que eu estava vendo ali, mas eu me senti tão acolhida, tão amada, que hoje, para mim, isso tudo que eu passei é história para contar, né? Às vezes eu me emociono porque as pessoas que fizeram isso comigo eram pessoas amigas, muito amigas. Mas com algumas eu já me resolvi, com outras eu não sei se elas querem se resolver comigo, se elas têm coragem para assumir uma amiga que não seja como eles querem que eu seja, mas eu estou muito feliz de estar na IRI, muito feliz de ter esses amigos e de entender que eu posso ser o que eu quiser na vida, porque eu estou perto de pessoas que me amam e isso para mim é suficiente. E é isso, gente. Assim começamos o nosso culto sobre a diversidade, as diversidades. Que Deus nos abençoe profundamente. Esse Deus que é estranho, que não se adequa. Na expressão inglesa, é um Deus queer, e que assume os não lugares da história e assume as apedrejadas, os apedrejados, os excluídos e excluídos, se faz gay, se faz lésbica, se faz bissexual, se faz trans. É esse Deus que nós celebraremos hoje em comunidade. Vamos começar ouvindo, então, Eu Preciso de Jesus. Preciso
Jesus Cristo perto está, no tremor e na aflição, consolando o coração com alegria. Meu Jesus é tão fiel e a meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Eu preciso de Jesus. Obrigado ao coro. As palavras do Desmond Tutu, bispo anglicano, Nobel da Paz, discriminar nossas irmãs e irmãos que são lésbicas ou gays com base em sua orientação sexual, para mim é totalmente inaceitável e injusto, quanto o apartheid sempre o foi. Com essa indignação, nós vamos ouvir ou cantar juntos uma música traduzida para o português, imortalizada por Mercedes Sosa. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitária sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus que a justiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face. Eu que já fui maltratado brutalmente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no le olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte, donde la pobre inocencia de la gente. Eu só peço a Deus. Coisa linda, hein, Gerli? Coisa linda, parabéns. Que música forte, que letra bonita, que poesia. Né, Gerli? Parabéns, minha amiga. Parabéns a você e ao Haroldo. Coisa bonita. Vou pedir que a gente fique em silêncio. E no espírito dessa música, que a revolta dos profetas e profetisas, o grito de Jesus na cruz,
aquilo que sai de nós como indignação profunda diante das injustiças. E hoje, celebrando injustiças estruturais, e o cristianismo é um dos grandes responsáveis pela manutenção dessa injustiça. Nós vamos clamar a Deus por justiça, por igualdade, por cuidado dessa comunidade LGBT+, com a qual Cristo caminha e pela qual ele morre sempre, e diante da qual e para a qual ele ressuscita para trazer vida nova. Eu vou pedir à minha amiga Vitória Gouveia, filha da Cristina Gouveia, que abriu o culto, filha de uma mulher que optou pela sua felicidade, que ore para a gente. Pode ser, Vitorinha? Pode ser, porque aqui está muito barulho. Peraí, só um minuto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo e companheiro, nossa mãe amada, eu te peço que tu possas nos conduzir nessa celebração. Te agradeço por estarmos juntos aqui, falando sobre um tema tão importante, que a gente possa cada vez mais olhar para o outro de uma forma igual e de uma forma respeitosa, porque toda forma de amor é justa e válida e bonita, e todos os seres importam. Muito obrigada por estarmos aqui juntos, lutando por um amanhã muito mais bonito e florido. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amiga. Muito obrigado, Vitorinha. Eu vou passar a palavra para o nosso convidado de hoje, professor, teólogo, um homem de fé, de luta, o André Buskopf, que é um dos, ao meu ver, o maior teólogo que tematiza no Brasil questões de identidade de gênero e orientação sexual na teologia cristã. Ganhou a tese de doutorado dele, maravilhosa. Eu vou botar o título mais leve, hein, André? Viagens Teológicas. Deixa o parênteses de lado, mas é um livro brilhante, brilhante, brilhante. Ele faz um jogo de viagens e viadagens teológicas. É um texto brilhante, foi premiado, e ele hoje é a grande voz desse tipo de pensamento, dessa proposta de pensamento teológico no Brasil. É um privilégio tê-lo aqui, ele é colega, amigo do nosso mestre Edson, pastor Edson, e tê-lo aqui conosco hoje é abrilhantar muito a caminhada da ICI. Então, André, muito obrigado por aceitar o convite, e a palavra é sua, irmão. Use os textos que quiser, fale como quiser, a gente está aqui para beber dessa fonte que você é. Bom dia a todas e todos. Queria começar agradecendo o convite para estar com vocês nesse domingo pela manhã. Infelizmente, ainda à distância, quem sabe logo, logo a gente possa estar juntas e juntos, enfim, poder se abraçar e se tocar e estar mais próximos e próximas. Os textos bíblicos previstos para a reflexão do dia de hoje estão no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nos versículos 21 a 23. É um texto bastante longo, então eu não vou ler, mas são duas narrativas que são bastante conhecidas, né? Uma é a narrativa que fala, né, é intitulada como a ressurreição da filha de Jairo, e a outra tem o título de a cura de uma mulher enferma ou de uma mulher com fluxo de sangue ou hemorragia. Enfim. São textos, eu acho que bastante conhecidos, e a partir deles também que eu vou conversar com vocês nessa manhã. Eu preparei
algumas imagens que eu vou usar durante essa reflexão. Eu sei que tem algumas pessoas assistindo por celular, então não preocupa não se não conseguir ver toda a imagem, mas elas, enfim, podem também nos ajudar a pensar e refletir desde um outro lugar. A gente vive tempos bem difíceis, bem complicados, e né, o Alexandre deve saber bem como que é complicado a gente pensar o que dizer para uma comunidade de fé num domingo de manhã, com todas as coisas que a gente tem vivenciado, né? Então, aqui vai a minha tentativa e o meu exercício de conversar com vocês sobre o que a gente está vivendo e sobre o tema também do culto dessa manhã. E eu acho que não dá para começar diferente do que lembrando que ontem nós atingimos a marca de 512.819 mortes registradas por Covid-19 e nos perguntamos quem ressuscitará e fará parar o fluxo de sangue. As narrativas apresentadas no Evangelho de Marcos 5, 21 a 43, que relatam a ressurreição de uma menina de 12 anos, a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, e a cura de uma mulher que sofria com hemorragia havia 12 anos. E tem vários elementos e materiais simbólicos nessas narrativas que permitem uma multiplicidade de leituras. A Carolina Bezerra, uma colega e companheira, na tese de doutorado dela sobre o Evangelho de Marcos, reflete sobre a situação de mulheres que aparecem nessa narrativa e revela aspectos importantes para questionar os padrões patriarcais da igreja e da sociedade daquela época e de agora. Um dos elementos, segundo ela, que ligaria essas duas narrativas, né, da menina e da mulher com hemorragia, seria a questão da pureza cultica e a superação do legalismo religioso em relação a elas por parte de Jesus. Marcela Althaus-Reed, uma teóloga argentina já falecida, no comentário bíblico queer sobre o mesmo evangelho, reflete sobre a trajetória de Jesus ao longo do Evangelho de Marcos, evidenciando a realidade de um homem sem família, né, o evangelho em qual Jesus pergunta quem é a minha família, desempregado e solitário, que encontra nas pessoas consideradas impuras e indecentes pela sociedade e pela religião, uma comunidade na qual ele vivencia processos de ressurreição. A Marcela relembra que os manuscritos originais do Evangelho de Marcos não continham um relato de ressurreição, apontando para a crucificação como um fracasso do próprio projeto messiânico de poder, que evidencia, segundo ela, um Deus redundante. Mas para essa conversa eu queria pegar um texto que está em processo de construção, de uma outra colega e amiga minha chamada Ana Esther, que é uma mulher lésbica, doutora em ciências da religião e reverenda das igrejas da comunidade metropolitana. Ao refletir sobre o Evangelho de Marcos, usando inclusive essas autoras que eu já citei, a Ana Esther propõe colocar em relevo uma personagem que muitas vezes passa despercebida nas leituras dessas narrativas: a multidão. Nos textos do Evangelho de Marcos, do capítulo 5, a multidão aparece 4 vezes. No versículo 1, quando se diz que, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. No versículo 24, em que se afirma que uma grande multidão o seguia, comprimindo-o. No versículo 30, quando Jesus virou-se no meio da multidão. E no versículo 31, quando os discípulos questionam Jesus, dizendo: vês que a multidão te aperta? Para Ana Esther, e aqui eu estou citando ela, a multidão era reconhecida por Jesus como sua família,
como está em Marcos, capítulo 3, versículo 32. Como ovelha sem pastor e objeto de sua compaixão, como está em Marcos 6, 34. E cuidada por ele, como diz em Marcos 8, 6. No entanto, a multidão também era evitada por Jesus, como em Marcos 9, 25, fazendo com que ele a abandonasse, como está em Marcos 4, 36. Para afastar-se da multidão, Jesus fugiu para o mar, está em pelo menos 3 passagens no Evangelho de Marcos, ou foi para casa, como está em Marcos 7, 17. Mas até mesmo em casa ele não tinha paz, porque a multidão podia aparecer fazendo com que ele nem pudesse comer, como está em Marcos 3, 20. A multidão, diz a Ana Esther, ao mesmo tempo impede Jesus e provoca o seu deslocamento. Ela move Jesus para um trânsito imprevisível. Em novembro de 2019, a performance de um grupo de mulheres no Chile viralizou nas redes sociais e foi repetida ao redor do planeta em diferentes idiomas e diferentes contextos. E la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Diziam as multidões de mulheres denunciando o patriarcado e a violência contra as mulheres em suas múltiplas formas. Em maio de 2020, em plena pandemia de Covid-19, após o assassinato de George Floyd, as multidões invadiram as ruas de várias cidades dos Estados Unidos e em outros países para gritar Black Lives Matter, vidas negras importam. E na mesma semana, lamentamos a morte dos meninos João Pedro Matos, de 14 anos, assassinado no Rio de Janeiro durante ação policial, e Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morto no Recife depois de cair do 9º andar do prédio em que sua mãe trabalhava como doméstica. Nos últimos meses, depois de mais de um ano de pandemia de Covid-19, de quarentenas intermináveis e distanciamentos sociais preventivos, multidões têm ido às ruas em todo o Brasil para pedir vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro. E já não se trata necessariamente só de uma questão de ideologia política, partidarismo ou processos eleitorais. Estamos falando de prevaricação, crimes contra a humanidade e genocídio que tem levado a vida de milhares e afetado a vida de milhões, especialmente das pessoas e comunidades mais empobrecidas. Se viemos para a rua em plena pandemia é porque o governo se tornou mais perigoso que o vírus, dizem as multidões. Nos faltam 512.819 irmãos e irmãs e seguimos contando. Não há dúvidas de que entre as pessoas mais afetadas pela pandemia de Covid-19 estão as comunidades empobrecidas, no contexto da desigualdade que só aumenta. As denúncias e situações de violência contra as mulheres aumentam. Os crimes contra a população LGBTQIA+, se multiplicam. Na sexta-feira, uma travesti foi queimada viva no centro de Recife. E onde está o Jesus que ressuscita e cura a menina e a mulher, apesar das restrições patriarcais da religião e da sociedade? Onde está o Jesus que caminha com os e as indecentes de uma sociedade e uma religião que normatizam padrões de gênero e sexualidade? Por que não vem e não conseguimos tocá-lo em meio à multidão? Nesse culto, estamos celebrando a diversidade sexual e de gênero e nos inserimos no mês do orgulho LGBTQIA+. O primeiro motivo para celebrar essa diversidade e afirmar esse orgulho é justamente a sua negação. Na sexta-feira, uma travesti foi queimada viva no centro de Recife. Seguimos sendo vítimas do preconceito, da discriminação e da violência por questões de gênero e sexualidade. Estamos entre as vítimas de feminicídio, do racismo e da pandemia de Covid-19. Nosso gênero e nossa sexualidade são a nossa causa mortis.
estamos na multidão e somos multidão. Se não estivéssemos em tempos de pandemia, as nossas paradas do orgulho LGBTQIA+, estariam tomando e colorindo as ruas de centenas de cidades por todo o país. Reclamariam da nossa indecência ao ousarmos exibir nossos corpos, ostentando todas as cores e formas. Diriam, de modo redundante, que é um carnaval da indecência e da safadeza. Queriam ou admirariam complacentemente o nosso jeito quase tosco ou criativo de nos tornarmos visíveis, mesmo quando, em nosso cotidiano, permanecemos invisíveis, anônimos e anônimas. E nós passaríamos sambando na cara da sociedade e da igreja a nossa inconformidade e resistência só porque sim. Na multidão com as cores do arco-íris, pelo menos uma vez ao ano, celebramos os nossos modos diversos de ser e viver. Reivindicamos nossos direitos e denunciamos todas as formas de violência das quais somos vítimas. Na multidão multicolorida e multiforme, interrompemos a vida normal de uma sociedade, de uma igreja que nos querem mortos, e mobilizamos as forças geradoras de vida para que nos atendam em nossas necessidades. Ressuscitamos como a cigarra da qual canta Mercedes Sosa. Tantas vezes nos mataram, tantas vezes morremos, entretanto estamos aqui, ressuscitando. Graças damos à desgraça e à mão com punhal, porque nos matou tão mal, e seguimos cantando, cantando ao sol como a cigarra, depois de um ano embaixo da terra, cantando ao sol igual a um sobrevivente. Fazemos festa, pois em todas as festas populares que misturam o sagrado e o profano encarnados na vida, está a resistência às formas de morte e o sonho de um futuro de paz e justiça. Os batuques que saíram dos terreiros, o samba que desceu do morro, as romarias aos santos indesejados. Ainda que provisoriamente a multidão resiste e cria rupturas para um outro mundo possível. No Evangelho de Marcos, segundo Ana Esther, a multidão cruza o caminho de Jesus e novamente o move. Da terra para o mar, do mar para o monte, do monte para a casa, da casa para a sinagoga, da sinagoga para a rua, da rua para a cruz. O que poderia ser um fracasso da multidão é, em realidade, um fracasso da expectativa messiânica. No caso das narrativas sobre a filha de Jairo e da mulher com fluxo de sangue, afirma a autora que a multidão previne muitas pessoas de se acercarem de Jesus, que a multidão que previne muitas pessoas de se acercarem de Jesus é a mesma multidão que permite que a mulher se aproxime de Jesus, porque somente na multidão a mulher poderia ousar tocar Jesus, esperando que não fosse reconhecida. Nas paradas do orgulho LGBTQIA+, nós ousamos dizer o nosso nome e buscamos um poder que sai da multidão para seguir vivendo. Aqueles e aquelas de nós para quem Jesus ou o cristianismo são importantes em nossas vidas, também estamos presentes nas paradas do orgulho LGBTQIA+. Também estamos em busca de algo que ressuscite aqueles e aquelas que foram tirados e tiradas de nós e faça com que cesse o fluxo de sangue dos nossos corpos violentados, mutilados e assassinados. E regozijamos no prazer de estarmos vivas e vivos e em comunhão com as nossas e os nossos. O encontro com Jesus acontece no meio da multidão, e é lá que a sua igreja se torna força de vida, comprimindo-o, apertando-o, fazendo-se mover, para que as nossas filhas e os nossos filhos não morram precocemente por causa da violência de gênero, do racismo empregado nas relações sociais e da fome que leva milhões a se exporem a situações degradantes e de risco de contaminação e morte por causa do Covid-19. Jesus está no meio de nós e nós o reconhecemos.
e dele reivindicamos que cessem as mortes e as dores de quem tem 12, 14 ou 5 anos, e de quem sofre há 5, 50 ou 500 anos por causa do machismo, do racismo e da LGBTfobia. É tarefa da Igreja fazer-se multidão juntamente com as multidões para reencontrar esse Cristo que ressuscita e dá vida, somente porque sim. Aqueles e aquelas que morreram não retornarão à vida. Seguiremos sofrendo a sua perda e a falta que nos fazem. As pessoas que morreram de Covid-19, de crimes de ódio por orientação sexual e identidade de gênero, são as chagas que carregamos em nossos corpos e pelas quais clamamos que retorne a vida perdida aos 12 anos e cesse o sofrimento que já dura 12 anos. Está em nossas mãos o poder de mobilizar a Igreja e a sociedade para salvar as vidas de quem já não pode respirar nos hospitais e leitos de UTI e de cujo sangue mancha as ruas de nossas cidades, os becos e matagais, onde nossos corpos são martirizados. No meio da batucada, ao som de trios elétricos, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Dançando e cantando, vamos dizer vida, pão, vacina, educação. Sim, somos comunidade LGBTQIA+, e temos orgulho da nossa diversidade sexual e de gênero. Para que ressuscitemos como igreja e sociedade, e para que cessem os fluxos de sangue de nossos irmãos e nossas irmãs. Como diz Marcos Benedetti, eu te quero porque tua boca sabe gritar rebeldia. E na rua, lado a lado, somos muito mais que dois. Amém. Amém. Amém, profeta. Amém. Coisa linda, coisa linda. André, você celebraria com a gente a Eucaristia? Só um momento que eu primeiro estou tentando Claro, falar claro. de tirar o PowerPoint daqui. Aí, foi, amigo. Sim. Você celebraria com a gente a Eucaristia, André? O que significa celebrar é participar da Eucaristia? Isso. Claro, com muito prazer. Você ajuda-nos a celebrar, inclusive com o rito? Também. Você poderia dizer palavras de consagração? Eu estou aqui com pão, com suco de uva ou vinho, para quem quiser. Poderia, meu irmão? Então, é parte da nossa tradição, que nós que somos cristãos e cristãs, e quando nós nos reunimos, nós fazemos memória de quem viveu e morreu por conta das injustiças que assolam o mundo. E sempre que a gente faz isso, a gente compartilha o pão, fruto do trabalho, do suor, de quem produz o alimento. Nós compartilhamos o cálice, o suco, o vinho, como uma forma de comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo, e ao fazer isso, nos sentirmos animados, animadas, empoderados, empoderadas para a tarefa que nos cumpre nesse mundo. Então, assim como ele fez naquela noite, nós também fazemos hoje, quando nos encontramos, ceiamos, compartilhamos a comida e a bebida para a glória de Deus. Amém. Tomai todas e todos. Este é o meu corpo. Vai ser entregue por amor, por rebeldia, por luta por justiça, por dignidade, por igualdade, para todas e todas vós. Tomai todas e todos e bebei meu sangue,
que será injustamente jorrado, mas vai empoderar para que a multidão continue a gritar por lugares de igualdade, por condições justas de cuidado, por amor, por poesia, por brincadeira, por abraço, por beijo, por vida na vida, e não mortes em vida. Bebam, todos e todas, sejam eucaristias, se alimentem uns e outras das vidas de uns, de outros e outras, assim como eu alimento vocês. Vamos comer e beber. Bruno, coma com a gente. Agora que eu vi seu recado aqui, come com a gente, beba com a gente. Vamos comungar desse Jesus que o André trouxe tão bem, que para esses fluxos de sangue, sangues que são jorrados pelo ódio, pela injustiça, pelo descaso, pela indiferença, pelo racismo, pelo feminicídio, pela LGBTfobia, pelo que há de mais baixo e vil na condição humana. Tomai e comei, tomai e bebei. Oremos a oração que Jesus de Nazaré nos ensinou, dizendo: Pai, Mãe nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a plenitude, a vida viva, a alegria, a paz, a felicidade, as multidões cantando, brincando, lutando, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nós já estamos quase finalizando, mas nós vamos ouvir uma música do Gonzaguinha, linda. André, é linda essa música, assim como os poemas, os textos que você citou hoje. O final dela, então, é maravilhoso. Chama-se Da Maior Liberdade. Já não basta esse dia após dia, que é um peso constante sobre as costas da gente. Nesse tempo doente, à solta nas ruas, colocando nas faces esse ar descontente. Já não basta a descrença e a desconfiança, acabando com nossa esperança de felicidade. Já não basta a pressão dessa falsa moral, encobrindo os atos de imoralidade. Ah, por favor, meu menino, não venha também me prender a cabeça, as pernas e braços. Eu te amo, este amor eu declaro e grito e proclamo, de peito bem limpo, de peito lavado. Não preciso provar, pois sei bem o que sou, e tintim por tintim dos meus traços e passos eu cansei dessas velhas promessas, dessas velhas palavras e cansados ditados. Já não basta essa coisa rolando aí fora no
mostrando com garras e dentes, nos forçando a viver tão somente de meias verdades. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. Que seja esse o sentido das nossas lutas, o sentido das palavras do profeta André, que falou tão bem, lançando sementes de liberdade. De liberdade. Já vamos terminando o culto. Então, gostaria que a Celinha, que está aqui, Celinha, de novo, pode falar para a gente? Você que é a nossa, para mim, presidenta do país já, quase. Assumindo o lugar, não vou comentar os adjetivos que eu usaria para falar quem está aí, de quem está aí. Fala para a gente. Está travado, está travado. Isso. Bom dia a todos. Eu não tenho muita coisa para contar, a não ser que ontem já foi feita parte da obra do telhado. Então, estamos caminhando rumo ao final desta novela toda de obra. Eu acho que rapidamente a gente vai terminar a hora que puder trocar a caixa d'água. E é só o que eu tenho para dizer. Ok? Obrigado, Celinha. Quem quiser ajudar a obra, estão aqui os dados bancários na liturgia, né? Legal? Perfeitamente. Obrigado, Celinha. Se não fosse você, seria da gente, né? Tá bom. É verdade. Nós estamos prosseguindo aí, depois de 65 domingos reunidos e reunidas pelo Zoom aos domingos. Nós estamos aqui com a classe Poutiris às segundas-feiras. Amanhã às 6 horas, né, a gente está estudando o Newton Bonder, a Alma e Moral. As orações às quartas-feiras, o grupo de oração, com o Vitão e o pastor Samuel. E aos domingos aqui às 11 horas. Também nós temos os textos das mensagens dominicais, estão sendo publicados na revista Teógrafos. Eu até pedi ao André, né, a mensagem dele, para a gente publicá-la depois, com muita alegria. Né? Essa mensagem que a gente acabou de ouvir aqui, a maneira que ele quiser expor, a gente vai publicar lá na revista. Os aniversariantes da semana. Nós temos agora, dia 27, hoje, Luna Nakeli, 28, Cristina Vilaça, e Lisete Pinhão, Maria Luísa Miranda Fernandes. Dia 1, Pedro Carijó e Sabrina Silva Cabral. Dia 2, Bruno Florentino. Dia 3, Luísa Melo Matos de Castro Costa. Desses nomes, quem está aqui conosco? Lisete está aqui, não está aqui? Está aqui conosco. Está aqui. Eu estou representando Alexandre. Fala, Gerli. Alexandre. Pode falar. Está escutando? Tô sim. Estou representando a Luna Terra Kelly, que é minha sobrinha neta, 6 aninhos. Eu vim de Teresópolis para aqui, para Niterói, e ela ia aparecer, mas ela foi à praia porque sabe como é. Chegou agora e está no chuveiro. Mas ela queria aparecer porque ela gosta
Ela já pagou velhinha com o Edson várias vezes aí na igreja, na ICI, tá? Ela adora pagar velhinhas, mas ela está contente, ela é bem religiosa, né? Ah, Ela está feliz, tá? Então, ela está feliz que eu estou representando ela hoje, tá com bom? certeza. Que bom, que bom. Lindo. Tá a Lisete aqui, não é isso? Lisete. Lisete está aqui conosco. Eu chamei o pastor Edson, que está aqui com a gente, para que ele possa orientar esse momento de oração. E o pastor Edson é um fã da Lisete. Aliás, eu acho que a ICI inteira é uma das poucas unanimidades que, a gente pode dizer, uma unanimidade que não é burra, é ser fã da Lisete. Então, nosso pastor emérito, nosso mestre está aqui para poder celebrar a vida dela e de todas as outras pessoas que foram mencionadas aqui. Pastor? Oi, Alexandre, bom dia, pessoal. Queria agradecer aí a esse culto tão bonito, né, que nos alimentou tanto. Ver o André, que é uma alegria, poder saber que vocês estão tendo esse privilégio, né, de conhecer um pedacinho aí do André. Eu e a Ana Paula temos tido esse privilégio aqui em Juiz de Fora, né, um amigo muito querido, e parabéns por esse culto tão bonito, tão sensível, e eu agradeço de coração, viu? Obrigado, Alexandre, sempre, né? E agora, então, vamos orar pelos nossos aniversariantes, né? Vocês sabem que eu tenho um caso de amor aí com a Lisete, né? É desde quando eu cheguei em Ipanema, há 28 anos atrás, e ela sempre foi a minha grande parceira lá nos cultos, e com a sua voz, né, com os seus dedos no teclado, essa parceria tão bonita que eu jamais vou me esquecer e agradeço a Deus todo dia. Então, é uma alegria celebrar o aniversário dela, da Luna, né, e todos os outros nomes que foram lembrados. Nós te agradecemos por esse dia tão bonito, nós te louvamos por tantas dádivas, pelo sol que brilha ou que jaz por trás das nuvens em alguns lugares, mas está lá. Nós te agradecemos, nosso Deus, por essa esperança que se renova em nós, como aconteceu nessa manhã, ao participarmos desse culto, as músicas que ouvimos, as preces, as falas do Alexandre, entremeando os momentos do culto, e a mensagem tão profética, tão bonita, tão profunda, tão sensível do nosso querido André. Nós te agradecemos por tantas bênçãos. E nesse momento de gratidão, nós queremos especialmente nos lembrar daqueles que aniversariam essa semana, que completam mais um ano de vida. A Luna, nós te louvamos, te agradecemos a vida dela, ela que cresce em sabedoria, graça, ela que é essa menina, essa criança tão linda, que veio alegrar o mundo. Fica com ela, que ela se sinta cada vez mais potente, mais liberta, mais plena de amor, e que ela traga sempre muita alegria para o nosso mundo, mais do que para a sua família. Nos lembramos agora da Lisete, te agradecendo, ó Deus, a vida da Lisete, esse instrumento vivo nas tuas mãos. Ela que dedicou a sua vida ao canto, e com seu canto nos encantou tanto, e ainda nos encanta. Te agradecemos por sua dedicação, por sua entrega, por sua inteligência, sensibilidade, por sua fé tão bonita, tão forte, tão inteligente, tão madura, que é sempre uma luz a iluminar o caminho da gente. Abençoa os seus familiares. Nós te agradecemos, ó Deus, a vida da nossa querida Lisete.